Bem-vindos ao canal Aldeia dos Filhos, o canal onde o conhecimento extraterrestre é compartilhado. Meu nome é Clóvis Tavares e eu vou compartilhar com vocês informações que eu estou recebendo há mais de 57 anos de contato com seres de 4 civilizações extraterrestres diferentes. Eu considero este vídeo um dos mais importantes dentre os que já foram publicados aqui no canal. Neste vídeo incrível, o extraterrestre Yanni da civilização de Kiryat Barim, que é um especialista em corpos sutis, projeções astrais, corpos astrais e energias que permeiam o universo, encerra suas explicações nesta série e vai responder a 95 perguntas que foram formuladas por mim e que são relacionadas a todos os assuntos já divulgados no canal até o momento, por todos esses seres extraterrestres com o qual eu faço contato. Na próxima quarta-feira, o extraterrestre Avral, da civilização Atomavis, vai iniciar as explicações sobre um novo tema muito fascinante: o DNA genético e o DNA kármico. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber atualizações sobre vídeos futuros, onde compartilharei mais conhecimentos. Não percam a chance de ampliar seus conhecimentos e descobrir o universo de uma forma nunca antes imaginada. Prepare-se para ser surpreendido com as informações e perspectivas que Yanni tem a compartilhar. Então, prepare-se para essa jornada incrível juntos. Assistam ao vídeo e fiquem com Deus. Yanni, explique por que o perispírito dá para uma pessoa encarnada uma grande força energética em comparação aos seres desencarnados. Porque eu imaginava que quanto mais sutil o corpo, maior a capacidade de força eles teriam. O que acontece em comparação entre forças energéticas é que o perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral da pessoa encarnada, encontra sua força na energia ectoplasmática, que é precisamente conectada à energia do corpo físico. Isto vai lhe proporcionar mais força que a dos seres desencarnados. Igualmente, há um obsessor que consegue mais força energética porque suga a energia vital da pessoa obsidiada. Yanni, poderia me explicar como conhecer as formas pensamento quando estamos em projeção astral? É muito difícil determinar diretrizes ou técnicas para identificá-las no plano astral. O plano astral é um ambiente em plena mutação e pernicioso. O principal e mais importante é ter total confiança e não ter medo de nada, porque as pessoas encarnadas possuem imensa força no plano astral, imensamente maior do que os seres desencarnados. No entanto, o mais confiável para a pessoa em projeção astral identificar as formas astrais são as suas intuições. Yanni, se durante a projeção astral, nós seres encarnados com a nossa força energética muito maior do que a dos seres desencarnados, somos capazes de dissolver as formas de pensamento desses seres quando estamos em projeção? Sim, realizando uma projeção de energia na cor violeta ou anil em uma espiral. Mas, cada pessoa desenvolve suas próprias técnicas de defesa. O primordial é mentalizar a energia emitida dissolvendo a forma mental criada pelos desencarnados no plano astral. Yanni, temos a capacidade de nos projetarmos para a primeira dimensão estéreo, que é uma cópia fiel em imagem da nossa primeira dimensão origem, utilizando o perispírito durante a projeção astral ou depois da desencarnação? Sim, possuem essa capacidade. Mas é extremamente difícil, porque assim que o perispírito liberta-se do corpo físico, então ele vai projetar-se para as dimensões mais sutis que a primeira dimensão do plano astral. Se a pessoa conseguir projetar-se para a primeira dimensão do plano astral ou para a primeira dimensão estéreo, a pessoa em projeção astral ou desencarnada conseguirá tocar nas pessoas encarnadas e se fazer sentir, exatamente como se estivessem materializados. Em quais situações teríamos a projeção astral consciente dificultada?
As consciências das pessoas, em sua totalidade, desde a consciência espiritual até a física, estão conectadas por pontos de convergência, consciência por consciência ao perispírito, que executa a projeção da consciência normal. O ponto de convergência da consciência cerebral física com a do perispírito chamamos de véu. Este véu isola as duas consciências, possibilitando a passagem de algumas informações para o perispírito e vice-versa. Podemos causar a ruptura desse véu com maiores chances empregando-se técnicas especiais, mas o essencial é observar o limite de realidade. Este véu é o limite de realidade da nossa mente física. Um exemplo. A pessoa que tem o seu universo de realidade limitado aos 5 sentidos físicos conhecidos, possuirá sua consciência limitada a estes 5 sentidos. A pessoa que possui sua mente conectada a temas transcendentais, terá a capacidade de ampliar a sua consciência, deslocando este véu, ou causando a ruptura com maiores facilidades. A pessoa que possui uma fé inabalável também possui a capacidade de deslocar este véu. O temor causa o efeito contrário, vai contraí-lo. Quanto maior a dilatação da consciência, maiores serão as capacidades de se alcançar uma projeção astral de consciência totalmente consciente. No entanto, o importante em todas as projeções astrais é que o limite de realidade que vai impedir que se penetre na realidade astral é extremamente importante acreditar no que se está realizando e vivenciando no plano astral. Yane, na projeção astral a pessoa conseguirá alterar de dimensão conscientemente? Temos a capacidade de controlar essas projeções dimensionais? Como? Sim. Pode alterar de dimensão astral, até a dimensão astral mais sutil que o seu corpo astral consiga alcançar. Se tiver o desejo de projetar-se para dimensões astrais mais sutis, precisa projetar-se com um corpo astral mais sutilizado que o perispírito. Ao longo da projeção astral consciente, caso a pessoa encontre-se com o perispírito em uma dimensão astral mais densa, no caso, primeira, segunda ou terceira dimensão astral e deseja projetar-se para a quarta dimensão astral, precisará mentalizar e determinar que o corpo que você encontra-se naquele momento em projeção astral sutilize-se. Se este processo não funcionar, pode-se mentalizar uma luz amarela penetrando em seu corpo, como se ela o estivesse enchendo suavemente, tornando o perispírito mais leve, à medida que a luz vai penetrando. Esta técnica, na verdade, faz com que os átomos astrais do perispírito se energizem, diminuindo a densidade dos subtoúvios e penetrando na dimensão astral posterior. Yane, qual o motivo do bloqueio da consciência quando despertamos de uma projeção astral? O que devemos fazer para evitar este bloqueio? Como foi dito em resposta anterior, o grande motivo está no véu. No entanto, existem outros. Existem as questões do merecimento e do karma. Yane, pode me explicar como o perispírito pode projetar-se para a segunda dimensão do plano astral se lá não possui matéria? E no mesmo caso, para a terceira dimensão do plano astral? Nestas duas dimensões não existem matéria natural. No entanto, a matéria proveniente de outras dimensões pode penetrar nestas duas dimensões em que a matéria não existe. No decorrer do processo de criação do universo não foram projetadas matérias nestas dimensões. Contudo, a matéria, neste caso, do perispírito, pode penetrar nestas dimensões, sendo suficiente apenas sutilizar-se e assumir a vibração das dimensões desejadas. Yane, temos a capacidade de densificar as formas mentais modeladas na quarta dimensão do plano astral e fazê-las materializar-se em outras dimensões mais densas, como a terceira, segunda e primeira dimensões do plano astral? Teríamos a capacidade de materializá-la no plano físico? Sim. É completamente possível. Mas, quanto mais densa é a dimensão, maior será a dificuldade de realizar a materialização. Quais seriam os tipos de sintomas que definem para uma pessoa acordada a ativação da consciência de um dos corpos astrais e sua libertação do corpo físico? Normalmente o fenômeno acontece com maior frequência, apesar de incomum, com o quarto corpo astral.
Quando ocorrem atonteiras e sonolências, falta de concentração do que está ocorrendo ou realizando no físico e, de acordo com a pessoa e a sua sensibilidade, poderá perceber o que está acontecendo no plano astral em que o quarto corpo astral está projetado. No entanto, estes sintomas não são exclusivos para determinar que o quarto corpo astral libertou-se. Yane, quais seriam as diferenças encontradas entre as formas mentais materializadas na quarta dimensão do plano astral e o seu equivalente no plano físico? Existem muitos detalhes que os diferenciam, como temperatura, tonalidade de cor, textura. Mas normalmente são diferenças muito sutis, não são imperfeitas. Yane, caso não ocorram a segunda, terceira e quarta mortes, os corpos astrais primários modificam-se a cada encarnação? Sim. Eles necessitam ajustar-se ao novo corpo físico, por isso transformam-se. Quando a pessoa desfaz dos 3 corpos astrais mais densos, conhecido como segunda, terceira e quarta mortes, qual corpo astral será o molde para o corpo físico? Já que o perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral, é a forma utilizada para a criação do corpo físico. Neste caso, tanto o corpo físico como o perispírito serão moldados a partir do código genético dos seus pais, exclusivamente, mas, em alguns casos raros, receberá a influência de alguns aspectos do quarto corpo astral. Yane, o corpo físico do ser humano é formado pela matéria da mãe durante a gestação. E os corpos astrais desse ser são formados a partir de qual matéria? O perispírito é formado junto com o feto durante a gestação. Conforme cada célula física é criada, instantaneamente a parte astral desta célula também é criada. Após o nascimento, a parte dos corpos astrais da pessoa é formada conforme o mesmo vai se desenvolvendo, mas grande parte é adquirida das dimensões do plano astral, porque a parte astral dos alimentos é inanimada, e a parte astral que for absorvida do meio ambiente astral se conectará ao espírito da pessoa e se tornará animada. Nas dimensões astrais existem muitas moléculas que são adequadas para se tornarem animadas e outras não. Qual matéria astral é utilizada na formação do átomo astral inanimado? De matéria astral inanimada, sem estar ligada ao espírito de um ser animado. Yane, pode explicar como se constitui no reino humano a parte astral animada? Assim que a pessoa completa o ciclo no reino animal e penetra no reino humano, ele forma o seu corpo espiritual humano, e logo após, inicia a formação dos seus corpos astrais. O corpo espiritual desta pessoa também é constituído por moléculas, extremamente sutis e energizadas. Cada molécula espiritual atrai uma molécula astral e se ligam. Assim que cada molécula e átomo espiritual unem-se a um átomo do astral, estará criado o corpo superior, ou seja, o 7º corpo astral. Este corpo é mais sutilizado e de matéria astral animada. Porque cada átomo do corpo astral superior está conectado ao espírito do ser. Estes mesmos átomos, antes de estarem conectados ao espírito humano deste ser, eram apenas átomos inanimados. É o mesmo método que se repete até o perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral. O corpo astral superior, ou seja, o 7º corpo astral, forma o 6º corpo astral, o 6º corpo astral forma o 5º, assim sucessivamente. Porém, no caso do primeiro corpo astral, ou seja, o perispírito, este é formado prioritariamente junto ao desenvolvimento do feto ao longo do processo reencarnatório. Ao longo deste mesmo processo reencarnatório, caso o ser não possua o 2º e 3º corpo astral, estes dois também podem ser formados no processo embrionário físico. Sendo assim, são criados os corpos astrais animados do ser humano. Uma vez que o 4º, 5º, 6º e 7º corpo astral estão sujeitos de morte e danos, então, são vulneráveis e precisamos preferencialmente eliminá-los a cada encarnação. Quais seriam os principais aspectos da parte animada e inanimada? Qualquer átomo físico, pois mais simples que seja, tem sua contraparte astral inanimada. Esta é uma lei universal.
Sendo assim, qualquer matéria física obrigatoriamente terá a sua parte astral inanimada. Quando a matéria física transforma-se em matéria orgânica, acontece o fenômeno do deslocamento da parte astral inanimada para a lateral do átomo e a matéria astral animada penetra este átomo. A matéria astral animada neste caso é a ligação do ser humano ao seu espírito. O principal aspecto da matéria animada é a de sua parte astral inanimada estar conectada a uma consciência atômica somente. A parte astral de um átomo de hidrogênio, desse modo inanimado, está permanentemente conectado ao espírito do hidrogênio, portanto, um espírito atômico. Este mesmo átomo de hidrogênio, ao ser agregado por um organismo, terá sua parte astral inanimada deslocada, mas esta permanecerá conectada ao espírito atômico do hidrogênio. E o átomo físico do hidrogênio será interpenetrado por um átomo astral animado equivalente ao hidrogênio. Yanni, um clarividente pode visualizar as duas partes astrais, inanimada e animada de uma pessoa? E como conseguirá distingui-las? Um clarividente não possui a capacidade de visualizá-las, porque a parte inanimada está no espaço interatômico dos átomos que compõem a pessoa. Poderia visualizar a parte inanimada durante o sono da pessoa observada, porque neste caso o perispírito ou a parte animada estaria livre do corpo físico, restando a parte astral inanimada. Yanni, sabemos que tudo que atinge o corpo físico atinge sua contraparte astral, e que o cordão de prata leva até 7 dias para ser rompido. Sendo assim, a doação de órgãos, mesmo após a morte, é um complicador para o doador? Normalmente não, pois é somente a captação dos órgãos da parte física e a sua parte astral inanimada. A parte astral animada dificilmente sofre danos. Quando acontece a morte, os chakras desconectam-se parcialmente dos órgãos físicos. O grande complicador está na pessoa que recebe este órgão, porque o órgão transplantado só vai se adaptar ao seu corpo, sem nenhuma rejeição, se ele possuir em seu perispírito seu correspondente animado para o encaixe com o órgão recebido, já que este órgão doado não terá a parte astral animada. Yanni, com qual corpo astral a pessoa fica quando seu corpo físico está sob efeitos da anestesia geral? Isso vai depender de como o organismo da pessoa vai reagir às substâncias anestésicas. Pode acontecer que liberte-se com o perispírito, mas normalmente liberta-se com os corpos astrais mais sutis. Yanni, durante a cremação do corpo físico, o seu perispírito é destruído? Se ocorre, a acomodação do ser ao segundo corpo astral seria mais fácil ou complicada? A cremação do corpo físico depois do desencarne não destrói o perispírito, ele vai sutilizar-se com a energização proporcionada pela cremação, projetando-o a dimensões superiores. Evitando, assim, de permanecer preso ao corpo físico após a desencarnação. A acomodação ao segundo corpo astral está totalmente relacionada ao nível espiritual da pessoa. Yanni, se uma pessoa desencarnar em consequência de uma explosão atômica, o mesmo se libertaria de quantos corpos astrais? Neste caso, seria uma vantagem ou desvantagem? Se a pessoa desencarnar devido a uma explosão atômica que levasse à desintegração completa do seu corpo, e de forma quase que instantânea, então não haveria tempo hábil para que os chakras se desconectem do corpo físico, poupando o perispírito. Deste modo, consegue-se livrar-se de até 2 corpos astrais mais densos, no caso, o perispírito e o segundo corpo astral. A vantagem está em livrar-se de 2 corpos astrais simultaneamente. O complicador seria somente para o espírito menos evoluído em relação à acomodação em dimensões superiores mais sutis. Yanni, quando a pessoa liberta-se dos corpos astrais nas várias mortes do mesmo, ao reencarnar serão criados novamente? Sim. A grande parte dos seres consegue reconstruí-los. Mas existem situações de reutilização do perispírito anterior, sendo assim, o ser liberta-se do perispírito, levando a um tipo de segunda morte, mas o perispírito não se dissolve, ele é mantido conservado até que ocorra uma nova reencarnação do ser.
Na primeira situação, a reutilização do perispírito inicia com o desenvolvimento do feto durante a gestação. Um ser superior na mesma hierarquia do sétimo corpo astral possui a capacidade de encarnar no planeta Terra na primeira dimensão origem? Este ser precisaria construir novamente todos os seus corpos astrais mais densos e acomodar-se por um período de tempo em cada um dos corpos inferiores para adaptação antes de criar o posterior? Sim, ele é capacitado. Ele necessitaria de reconstruir os seus corpos astrais mais densos novamente, levando algum tempo na criação e permanecendo acomodado com cada corpo antes de criar o próximo mais denso. Em que situação o ser não liberta-se do perispírito pela reencarnação? Normalmente, quando existe a negação ou resistência do ser em voltar a reencarnar-se, ou quando mesmo o ser possui baixa evolução espiritual para conseguir libertar-se do psicossoma, então não acontece a segunda morte. Reencarnando-se com o perispírito, levará o ser a ter infinitos problemas. Um exemplo: se na última encarnação ele tinha problemas pulmonares, o perispírito também os possuirá. Logo, ao reencarnar com aquele perispírito, o corpo físico possuirá o mesmo problema. Yane, no planeta Terra aqui da nossa primeira dimensão origem, qual o percentual atual de pessoas que reencarnaram após a segunda morte, ou seja, perde o perispírito? O percentual atual é de cerca de 92% dos seres humanos que reencarnam sem o perispírito, gerando durante o desenvolvimento do feto. Qual é a ligação kármica entre libertar-se ou não do primeiro corpo astral, ou seja, o perispírito? As pessoas que não conseguem perdê-lo, normalmente são pessoas atrasadas espiritualmente, mas são minoria. Acontece com mais frequência em tribos indígenas isoladas que se misturam pouco ou não se misturam com os seres civilizados. Onde fica a ligação do perispírito no corpo físico? O perispírito está ligado célula a célula ao corpo físico, mas está conectado com maior intensidade aos órgãos físicos correspondentes aos chakras. Yane, a morte dos corpos astrais é igual à que acontece com a do corpo físico? A morte do corpo físico é inesperada, logo, não se pode prever com precisão quando ela acontecerá. Isso só é possível com a morte provocada, ou seja, o suicídio. O corpo físico entra em decomposição. Em conexão a estas características, a morte do perispírito é igual à do corpo físico, quando este não está sob os cuidados espirituais no plano astral. Porém, a tecnologia no plano astral é extremamente avançada, assim como a sua estruturação social, proporcionando algumas interferências no procedimento de morte do perispírito. Quando a pessoa no plano astral está às vésperas de passar pela segunda morte, em situações normais existe um cansaço extremamente grande, e em alguns dias a segunda morte acontece. Não é possível prever com muita precisão a hora exata da segunda morte, mas quando existe a fadiga peculiar da mesma, esta será imediatamente identificada ou diagnosticada. A pessoa, neste caso, é encaminhada para os hospitais do plano astral. O esgotamento da energia é acelerado até que aconteça a perda total da vitalidade e a pessoa morre, libertando-se do primeiro corpo astral. Este perispírito é recolhido e desintegrado nestes mesmos hospitais no plano astral. Se não houver a desintegração, o perispírito entra em decomposição, assim como acontece no corpo físico. No plano astral não existem cemitérios, porque não existe o culto ao cadáver da pessoa desencarnada, assim como acontece entre nós no plano físico. O mesmo procedimento acontece com o segundo corpo astral, mas existe maior consciência da pessoa que passará pela terceira morte. Tanto é que a pessoa vai desencarnar com plena consciência, livrando-se do segundo corpo astral e despertando no terceiro corpo astral instantaneamente. Assim que o terceiro corpo astral morre, este desintegra-se naturalmente, sem deixar vestígios ou entrar em decomposição. A sua morte pode ser prorrogada por mais tempo caso o indivíduo assim o desejar. Chegando o momento, ele pode autorizar que o seu terceiro corpo astral desintegre-se ou não.
Ele conseguirá monitorar a desintegração por alguns dias e certas pessoas conseguem monitorar por dezenas de dias. Yane, existem casos de desencarnação em que a pessoa permanece na primeira dimensão do plano astral? Sim. Quando esta pessoa se prende muito ao corpo físico, ou por técnicas especiais que a medicina ainda descobrirá. Uma destas técnicas é a criogenia, ou congelamento de corpos físicos vivos ou não, para mais tarde ressuscitá-los. Essa técnica fará com que o corpo físico encerre suas atividades como se estivesse morto, e simultaneamente prende os corpos astrais mais densos a este corpo físico congelado. Mas, a medicina ainda não conseguiu desenvolver plenamente esta técnica. Yane, qual o grau de desbloqueio que a energia Kundalini exerce na pessoa quando acontece a purificação? A purificação da energia Kundalini é exatamente o mesmo que iluminação, dando à pessoa a consciência cósmica. Mas esta, em verdade, está limitada à consciência do quarto corpo astral. O ser que possui somente o seu sétimo corpo astral possui a capacidade de comunicar-se conosco via mediúnica ou paranormal, psicografia, telepatia e outros meios? Sim, ele é capaz, mas não existe necessidade para a realização dessa comunicação, porque as informações que somos capazes de receber e compreender destes seres altamente evoluídos precisariam ser tão medíocres para eles, que é preferível que seres com menor evolução nos orientem. Yane, as 9 encarnações que a pessoa consegue adquirir consciência ou obter informações são relativas aos 9 planetas do nosso sistema solar e o ciclo evolutivo, ou são 9 encarnações restritas ao planeta Terra? Serão as 9 encarnações exclusivamente no planeta Terra. Muitas pessoas, além das 9 encarnações que podem ser desbloqueadas, adquirem consciência de algumas encarnações extraterrestres suas em outras dimensões. Todos os corpos astrais possuem chakras? Se entendermos os chakras como centros de energia, a resposta será sim. Todos os corpos astrais possuem centros de energia, que estão relacionados aos chakras conhecidos atualmente e a outros chakras ainda desconhecidos pelos seres humanos. Yane, quantos chakras o ser andrógeno possui? E qual a sua relação com a homossexualidade? O ser andrógeno possui todos os chakras perfeitamente, com exceção do chakra contrasacro, porque esse é bloqueado, impedindo a gestação. Mas, este chakra em algumas situações pode ser desbloqueado. Não existe relação da androgenia com o homossexualismo. Os homossexuais possuem seus chakras todos normais, inclusive o contrasacro. O ser andrógeno é um período evolutivo que todos nós precisamos passar? Nas dimensões superiores, o mesmo fenômeno também acontece? Sim. É um período evolutivo, mas no planeta Terra na primeira dimensão origem, é raro, acontece com maior regularidade e naturalidade, conforme a dimensão física, em outros planetas. Em civilizações mais avançadas do que a nossa, tanto espiritualmente como organicamente, a tendência é que os seus habitantes percam cada vez mais as características masculinas e femininas. No nível mais alto da evolução orgânica, alcança-se a androgenia primorosa e equilibrada entre os dois sexos. Porém, a androgenia que acontece no planeta Terra é extremamente imperfeita, mas não é motivo para que seja menosprezada, mas sim, entendermos como um karma e período evolutivo. Yane, quando uma pessoa está encarnada como homem e na próxima reencarnação vem como mulher, ou vice-versa, existe a obrigação no plano astral de libertar-se do primeiro corpo astral, ou seja, o perispírito? Sim, é primordial. Até mesmo se mantivermos o segundo ou terceiro corpo astral, a androgenia será revelada. Não devemos nunca confundir este fenômeno de troca de polaridade com o homossexualismo. Uma pessoa homossexual foi na última encarnação do mesmo sexo que possui na existência atual. Não existe nenhuma inversão. Yane, poderia me explicar como acontece o processo procriativo
nas dimensões superiores à nossa? Nas dimensões físicas superiores à nossa dimensão, a reprodução acontece por meio da clonação, ou seja, derivada de uma célula-mãe, e não por uma célula fecundada. A célula em sua totalidade é geneticamente perfeita, prevenindo todos os seus descendentes das doenças e problemas físicos. Sendo assim, consequentemente, todas as pessoas geradas a partir deste método serão idênticas. Yane, existe algum objetivo na evolução do ser humano de variar suas reencarnações, ora como homem, ora como mulher? Dentro de todo o entendimento que me foi possível alcançar, não acredito que essa variação aconteça. A pessoa com a polaridade dominantemente masculina encarnará sempre como um homem, e o mesmo acontece à mulher. Se vier a acontecer a inversão, acontecerá a androgenia. Este é o motivo da androgenia no planeta Terra não ser harmônica, porque a androgenia harmônica é aquela em que a pessoa de polaridade masculina encarna com o sexo masculino, mas seu organismo apresenta características físicas neutras. Yane, existe alguma ligação entre o aprimoramento físico da mulher em relação ao homem e sua evolução espiritual? Não existe ligação da evolução física da mulher e sua evolução espiritual. Apesar das diferenças no corpo físico, homem e mulher são iguais espiritualmente. O corpo físico feminino é mais aprimorado em relação à sutilidade e à delicadeza. Isso acontece apenas por motivos orgânicos, porque o homem, por ser normalmente mais forte fisicamente, na trilha do tempo de sua história, acabou embrutecendo-se por conta da sobrevivência. A mulher, entretanto, por possuir mais passividade e ser subjugada às estruturas sociais machistas, que somente agora começa a ser quebrada, não se embruteceu, o que levou o seu organismo a refinar-se. Por conta deste refinamento, a mulher acabou desenvolvendo melhor a sua sensibilidade, e o homem, embrutecido, ficou restrito aos sentimentos mais grosseiros. Aqui no planeta Terra, a quantidade de mulheres é superior à dos homens. Essa desigualdade acontece no plano astral? No plano astral existe um número maior de homens se comparado ao de mulheres. É o inverso do que acontece no plano físico. Isso está totalmente ligado ao fato dos homens desencarnarem em maior quantidade do que as mulheres. A quantidade dos espíritos masculinos e femininos encarnados e desencarnados em sua totalidade são iguais. Isso para que exista o equilíbrio energético dos próprios planetas. Yane, encontramos em todos os corpos astrais o ser mantendo as suas duas polaridades, masculina e feminina? Sim. Mas, uma polaridade é sempre mais forte que a outra, concebendo assim, o caráter masculino ou feminino, dependendo da polaridade mais forte. Esta bipolaridade existe desde a criação do espírito. Yane, qual a cor predominante da energia do chakra sacro e qual a sua função? É predominantemente o vermelho vivo e sua função principal é de energizar as células reprodutoras e expelir, ou seja, o escape das energias que são captadas pelo chakra coronário. Yane, qual a cor predominante e a função do chakra contrasacro? O chakra contrasacro possui uma cor predominante para o avermelhado, mas, com um tom mais claro que a do sacro frontal, expelindo a energia que foi captada e vem sendo distribuída e reciclada desde o chakra coronário. É o contrasacro que absorve energia da Terra, que associa-se à energia do sacro frontal e é também expelida. Na nossa velhice, a atividade de algum chakra encerra? Não. Todos os chakras precisam ser ativos e estar em harmonia em todas as idades. Yane, poderia explicar como os chakras se associam com os órgãos do corpo físico? Cada um dos chakras se associa com um órgão físico ou plexo nervoso, fazendo assim com que o corpo físico e os corpos astrais mantenham-se conectados e simétricos. As glândulas pineal e hipófise estão diretamente relacionadas aos chakras coronário e frontal? Sim. São estas glândulas os pontos de ligação física com os chakras coronários e frontal no perispírito. Yane, existe alguma ligação do amor com o coração?
Em verdade, o amor não está ligado ao coração ou ao chakra cardíaco. O que existe é apenas um simbolismo relacionado ao fato do chakra cardíaco ser sensível às emoções desta natureza. Yanni, Jesus Cristo e amor são energias idênticas? Jesus Cristo é uma força cósmica que é capaz de manifestar-se em todos nós, e manifestou-se com maior plenitude no Jesus Cristo terreno e siriano. Mas, o amor acabou virando uma palavra já muito desgastada, tornando-se apenas uma emoção. Não podemos comparar a força cósmica de Jesus Cristo com um sentimento. Yanni, em que sentido giram chakras para captar e expelir a energia? Os chakras que captam a energia giram no sentido oposto ao do relógio, o anti-horário. Os que estão expelindo energia giram no sentido do relógio, o sentido horário. Sendo assim, os chakras negativos são os que captam e os positivos os que estão expelindo energia. Yanni, quando os chakras estão com baixo nível de energia, devemos sempre energizá-los com a cor predominante do seu cordão? Sim. Isto levará à harmonização. Porém, nem sempre esta será a solução. Yanni, a absorção de energia ou a mentalização dos chakras deve ocorrer dos chakras superiores para os inferiores? Do coronário para o sacro? É aconselhável mentalizar os chakras superiores, e um a um seguir descendo até o chakra sacro. Yanni, quando acontece uma obstrução ou bloqueio de um canal de energia definido, qual seria o método correto para desbloqueá-lo? O método mais simples e seguro é colocar as mãos sem tocar sobre o ponto bloqueado, e mentalizar uma energia prateada saindo das suas mãos e desbloqueando os pontos afetados. Yanni, poderia explicar como os chakras absorvem o prana? O prana é captado principalmente pelos pulmões que absorvem a energia do prana que está contida nas moléculas de oxigênio. Yanni, como o perispírito consegue alimentar-se após a desencarnação do corpo físico? Quando encarnado, o perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral, alimenta-se junto com o corpo físico. Porém, quando desencarnado, para conseguir alimentar-se da parte astral de uma carne, por exemplo, precisaria aguardar que esta carne entrasse em decomposição, libertando assim o correspondente astral animado da carne. Se não ocorrer, a parte astral animada da carne ficará presa à sua parte física, impossibilitando que o ser desencarnado pudesse tocá-la e alimentar-se. Quando desencarnado, por quanto tempo o ser pode permanecer em uma dimensão astral? É complicado falar em tempo no plano astral em comparação ao tempo do plano físico, mas será possível para uma pessoa permanecer no plano astral, no máximo, por cerca de 60 anos do nosso tempo. No entanto, isto é muito raro. Ele vai reencarnar em períodos muito mais curtos. Yanni, uma pessoa pode permanecer por mais tempo em qual plano? No plano astral ou no plano físico? Esta é uma resposta que está relacionada a outras situações. Mas, o correto é a pessoa permanecer mais tempo encarnado do que desencarnado. Yanni, a pessoa após a desencarnação, ela precisa dormir no plano astral? E se positivo, por um período maior ou menor do que dormia no plano físico? O ser desencarnado não necessita de dormir, mas os recém-desencarnados costumam sentir sono e dormir. Porém, aos poucos isto tende a não acontecer. Yanni, no plano astral existe o fenômeno do sol, chuva, calor e frio? No plano astral normalmente, para os seres que o habitam não existe chuva, frio ou calor. Estes são sentidos individuais que cada pessoa produzirá. O sol é exatamente idêntico ao do plano físico, com dias e noites, mas, no plano astral a radiação luminosa não é essencial para a visão. Consegue-se ver sem a radiação luminosa tão perfeitamente quanto com a radiação luminosa. Vai depender da evolução e desbloqueio da pessoa. Yanni, pode explicar por que o Sol é um dos maiores responsáveis pela manutenção da vida nos demais planetas do Sistema Solar em outras dimensões origem
e principalmente para o nosso planeta? Existe uma energia vital chamada prana que está associada às moléculas de oxigênio, primordialmente. Sem esta energia, é impossível a vida para a maioria dos seres vivos, do nosso planeta e de outros que habitam o nosso sistema solar, em outras dimensões de origem. E esta energia é proveniente do Sol, que energiza as moléculas, neste caso, o nosso oxigênio, que é absorvido por nós através da respiração. Yane, a projeção astral enquanto dormimos pode influenciar positivamente na evolução do ser humano? Durante uma projeção astral, o ser humano continua a evoluir. É uma continuidade das suas atividades no plano físico. Mas, a influência maior será com as atividades no plano físico ou em projeções astrais conscientes. Projeções astrais inconscientes com o perispírito ou com outro corpo astral não possuem o mesmo valor evolutivo ou kármico. Yane, por quanto tempo a pessoa poderá manter-se fora do corpo físico numa projeção astral consciente e inconsciente? Em uma projeção astral consciente, tudo dependerá do treino, da respiração e do corpo astral utilizado. Quanto mais sutil for o corpo astral, mais tempo poderá ficar fora do corpo físico. Em relação ao perispírito, normalmente os ocidentais podem ficar fora do corpo, conscientemente, por cerca de 2 horas e meia do plano físico. Mas no astral o tempo poderá dilatar-se ou contrair-se. Na projeção astral inconsciente, a cada 90 minutos o perispírito tem a tendência a retornar ao corpo físico. Porém, sempre existe uma exceção, existindo pessoas que retornam a cada período de 50 minutos ou até em períodos de 200 minutos. Yane, existe uma diferença entre projeção astral consciente e inconsciente enquanto dormimos para o descanso do corpo físico? Em verdade, as duas são capazes de descansar ou cansar o corpo físico igualmente. Só vai depender da atividade que a pessoa durante a projeção vai executar no plano astral. Se a atividade é muito ativa ou em zonas densas e negativas do plano astral, consequentemente o levará a esgotar a energia do corpo físico, que é transmitida para o corpo astral através do cordão de prata. Mas, quando a projeção astral é tranquila e em zonas sutis e limpas do plano astral, o corpo físico descansa totalmente. Yane, existe alguma forma de especificar as doenças que são causadas no plano astral e como são provocadas? No meu entendimento atual, eu não conheço forma ou técnica de especificar as doenças que são provocadas no plano astral. Estas doenças poderão ser causadas por obsessores, ataques dos mais diversos tipos, como agressões durante as projeções astrais conscientes ou inconscientes, o corpo astral impregnado de energias negativas e bloqueio de energias devido à obstrução dos chakras. Os exemplos citados são as principais doenças, ou males, que são provocados no plano astral que acabará brotando no corpo físico. Yane, as doenças que foram provocadas em vidas passadas podem projetar-se para o corpo físico do presente ou são provocadas e brotam no corpo físico na mesma existência? Certas doenças nós somos capazes de trazer de vidas passadas, principalmente se o nosso perispírito for o mesmo da última encarnação. Este é um caso que diversos problemas físicos serão provocados na pessoa no plano físico. Mas, existem situações que a maior parte dos problemas são ativados por processos kármicos genéticos nesta existência. Yane, qual a técnica mais eficaz de cura das doenças provocadas no plano astral? A primeira técnica é identificar a causa, e a segunda, energizar os pontos afetados, ou iniciar algum tipo de doutrinação espiritual, se a causa for a obsessão. Mas, diferentes doenças são capazes de iniciar-se no plano astral e logo depois brotar no corpo físico, sendo no entanto de origem kármica, mas é possível curá-las por meios espirituais. A prática do controle da natalidade é algo positivo ou negativo para os seres humanos encarnados? E quais são as suas consequências no plano astral? Não é positivo nem negativo. Vai depender da real intenção e do método utilizado.
O método verdadeiramente maléfico é o abortivo, porque em essência nada mais é do que um assassinato. Os contraceptivos não causam consequências no plano astral. Yane, todas as dimensões do plano físico sempre possuem o seu correspondente no plano astral e no plano espiritual? Sim, sempre. Yane, quantas subdivisões o plano astral possui no geral? No plano astral existem 53 dimensões, e cada dimensão, 54 subdimensões. Cada subdimensão corresponde a uma dimensão do plano físico. Os seres humanos de consciência conjugada, ao ligarem-se aos seres encarnados, a frequência cerebral aumenta ou diminui? A frequência ou intensidade de vibração do cérebro do ser de consciência conjugada, neste caso, pode diminuir um pouco, mas o ser encarnado é que precisa aumentar a vibração do seu cérebro para sintonizar com seres superiores. Yane, se a pessoa encarnada quer muito obter informações a respeito de uma determinada realidade espiritual, o seu guia ou mentor pode respondê-las sem problemas? Não. Tudo tem seu tempo e a sua hora. Mas, normalmente as perguntas que são feitas aos mentores estão dentro do limite da evolução da pessoa encarnada, e o mentor pode responder. Yane, qual é a diferença entre mediunidade e paranormalidade? A mediunidade é uma paranormalidade. Mas nem toda paranormalidade é uma mediunidade. O médium depende do espírito para que sua paranormalidade seja ativada, mas o paranormal tem seus dons ativos independentemente da atuação de um espírito ou entidade desencarnada. Yane, existe diferença entre guia e mentor e entre proteção e orientação? O guia espiritual é normalmente menos evoluído que o mentor e dá a proteção. O mentor apenas orienta. Yane, o guia da pessoa que vai reencarnar ajuda na elaboração do seu corpo físico ou é exclusivo do organismo do ser? Se não possui o perispírito, é uma tarefa exclusiva do organismo do ser humano. Se existem o segundo e terceiro corpo astral, pode existir também alguma elaboração de seres do plano astral para ajudar o acoplamento dos corpos astrais. E quando existe o perispírito, será primordial a assistência de seres especializados do plano astral no trabalho de encaixe do perispírito no corpo físico. Yane, como será preparado o corpo físico e o acoplamento do perispírito do ser que vai reencarnar, mas não teve a segunda morte? Este é um caso que o desenvolvimento físico não será perfeito. O perispírito será o mesmo da encarnação anterior, que em sua maioria é de pessoas adultas. Supostamente será impossível ao perispírito acoplar-se ao feto tão pequeno em formação. Mas, nesta situação, o perispírito é comprimido, com o intuito de acoplar-se ao corpo físico. Embora, por causa disto, o desenvolvimento do corpo físico nunca ficará perfeito. Este ser humano, consequentemente, vai trazer uma série de problemas físicos e mentais. Yane, a pessoa encarnada possui sempre um guia ou pode ter mais de um? Os seres encarnados sempre possuem um guia ou mais de um, outras pessoas possuem um mentor. Yane, poderia me dizer se é possível uma pessoa ter um mentor encarnado? A pessoa ter um mentor encarnado é raro, mas o número de pessoas que possuem tem aumentado. Uma pessoa encarnada pode orientar uma outra pessoa também encarnada. Isso acontece através de projeções de consciência. A pessoa, ao desencarnar, continuará no plano astral com o mesmo guia espiritual? Em alguns casos, sim. Mas, se a pessoa ao desencarnar conquistar um nível espiritual maior, o seu guia espiritual será substituído. O mesmo acontece com o mentor. Yane, em quais ocasiões o guia espiritual ou mentor que acompanha uma pessoa será substituído? A substituição acontecerá quando a pessoa orientada evoluir muito, então haverá necessidade de um mentor mais evoluído. Quanto maior a evolução da pessoa, menor será a atuação do mentor, mas existem algumas exceções. Se houver a substituição do guia espiritual ou mentor,
a pessoa conseguiria notar alguma diferença? Não. A mudança é muito sutil. Mas se a pessoa possuir dons paranormais e conheça o seu mentor, esse é um caso que a pessoa notará uma grande diferença. Yane, o guia espiritual mentor cultiva algum tipo de afeto ou ligação com seu protegido? É possível que o guia espiritual crie afeto. Mas, no caso dos mentores, eles são rigidamente treinados para que não aconteça. Yane, ao adormecermos, o guia espiritual nos acompanha em nossas projeções astrais ou se mantém protegendo o nosso corpo físico? Os guias espirituais sempre acompanham as pessoas durante a projeção astral, pois esta sempre vai ocorrer ao adormecer. O corpo físico não corre nenhum perigo em relação a ataques no plano astral, pois o corpo físico permanece no plano físico e não no astral. Yane, o subconsciente está localizado em qual corpo astral? O subconsciente, dentro da nossa nomenclatura, é o intermediário entre o consciente e o inconsciente primitivo que, no caso, seria a consciência do perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral. Mas existem outros níveis de consciência, como a do segundo corpo astral, terceiro corpo astral, e assim sucessivamente. Entre a consciência física, a do cérebro, e cada consciência dos corpos astrais mais sutilizados, existe um subconsciente. Mas, não há necessidade, agora, de explicar e especificar cada um destes subconscientes. O importante para nós é o controle do subconsciente primitivo, porque este é o bloqueio do nosso consciente físico com a consciência do perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral que, em resposta anterior, ficou determinado como véu. Yane, poderia me explicar se a regressão de memória induzida é benéfica para a evolução da pessoa, uma vez que é utilizada para desfazer traumas adquiridos no passado? A regressão de memória induzida é benéfica para acabar com alguns problemas físicos ou problemas psicológicos e psicossomáticos. Mas o ideal é a superação destes problemas nesta existência, deixando o passado no passado. Precisamos sempre nos aperfeiçoar a partir do presente. Se não possuímos consciência das nossas vidas anteriores, então não é aconselhável insistir para alcançar a lembrança. Devemos deixar acontecer naturalmente. Existe um aspecto negativo neste tipo de tratamento psicológico porque atinge negativamente algumas pessoas. O aspecto negativo é que as levam a fugir dos problemas da vida atual, usando como bengala e justificando que seus problemas atuais são originários de vidas anteriores. Quando a pessoa é hipnotizada, a consciência de qual corpo astral vai responder? Isso vai depender da técnica utilizada na hipnose. Normalmente é a mente ou consciência cerebral do corpo físico que responde. Mas, caso exista uma permissão do guia espiritual, mentor espiritual ou do eu interior da pessoa hipnotizada, consegue-se alcançar a consciência até do terceiro corpo astral. Yane, o que seria energia magnética? Qual a sua cor e para que fim seria utilizado? No plano superior ficou estabelecido que energia cósmica ou energia pura e simples é aquela que não pode ser condensada sob a forma da matéria. Ela vai interpenetrar tudo e todas as dimensões. A energia magnética é idêntica à energia cósmica, mas a energia magnética é emitida por corpos ou outra coisa material ou astral. É uma energia incondensável e mais grosseira que a energia cósmica. A nossa aura é um bom exemplo de energia magnética. Os seres humanos do planeta Terra possuem estrutura cerebral capacitada para desbloquear 20% da consciência? Se acreditarmos que todos os seres humanos do planeta Terra possuem um desenvolvimento cerebral normal, um percentual de 95% dos humanos teriam capacidade de desfrutar de uma consciência desbloqueada em 20%. Mas, mesmo aquelas pessoas que possuem estrutura cerebral capacitadas para o desbloqueio, será necessário muito esforço para alcançar os 20%. O ser humano do planeta Terra, para possuir uma estrutura cerebral com capacidade de realizar o desbloqueio de 20% da consciência,
quantas encarnações normais seriam necessárias? A capacitação para a realização do desbloqueio da consciência cerebral não depende do número de encarnações da pessoa ou de sua evolução espiritual. A evolução espiritual influenciará na agilidade e habilidade em desbloquear a consciência. Mas o fator principal para o desbloqueio está totalmente ligado à estrutura cerebral orgânica. Será preciso que a parte neurológica da pessoa seja evoluída, provendo a capacidade para o desbloqueio. Yanni, qual seria o limite de tempo para cada ser permanecer em evolução para cada reino? Em caso afirmativo, qual o limite? Não existe limite de tempo. O limite evolutivo em cada reino é o próprio karma genético de cada um dos seres. Existe um limite de tempo evolutivo que é definido pela pulsação do universo. O tempo de uma expansão e contração do universo, conhecido por vocês como Big Bang, eles são os únicos limites de tempo evolutivo para todos os seres vivos, animados e inanimados. Detalhando melhor, quando um espírito é criado durante a explosão do ovo cósmico, ou seja, o Big Bang, inicia-se simultaneamente a expansão do universo. Esta é a hora zero da evolução. Fazendo uma comparação, é acertado com o espírito que desde a hora zero da criação até o último segundo da contração do universo, que o mesmo deverá evoluir até um nível X. Caso ele não consiga evoluir até o nível X combinado entre a expansão e a contração do universo, ou seja, o próximo Big Bang, o espírito será desintegrado. Normalmente, entre o espaço de tempo de uma expansão e a contração, ou seja, o Big Bang, o espírito consegue evoluir até o nível combinado, o que será suficiente para passar por vários reinos, mineral, vegetal, animal, humano, planetário, e etc. Yanni, existe a possibilidade do espírito morrer? Em caso afirmativo, o que poderia ocasionar tal morte? Sim, existe. Toda vez que ocorre cada mudança de reino pelo espírito, este morre, levando à libertação de sua consciência e reestruturação de um novo corpo espiritual que possa receber a sua nova forma ampliada de consciência. Um exemplo: o ser humano que deixa o reino humano perde seu corpo espiritual, sua consciência liberta-se e funde-se com as consciências de suas almas gêmeas, criando uma maior. Passa então para o reino planetário e adquire um novo corpo espiritual e físico. Yanni, existem implicações para a consciência cósmica quando ocorre a morte do espírito? A morte do espírito durante o procedimento de mudança de reino é um fator positivo para a evolução da consciência cósmica. A morte do espírito no momento final da contração do universo, quando a pessoa não conseguiu cumprir o que foi combinado para a sua etapa evolucional, leva à desintegração da consciência do espírito. Este é o único caso em que ocorre a involução do espírito. Porque neste caso o espírito perde toda a sua conquista evolutiva e é subdividido novamente em espíritos atômicos, e sua evolução inicia-se do zero. Yanni, qual a diferença entre espírito, alma e consciência? A consciência cósmica é a consciência de Deus. Durante o processo de expansão do universo, logo após o Big Bang, ela subdivide-se em infinitas partes, as quais formarão o espírito de todas as classes, planetárias, humana, animal, vegetal, mineral, e etc. Porém, para que a consciência cósmica individualize-se, cada uma das partes dela deverá associar-se a uma porção de matéria extremamente sutil, que denominamos de matéria espiritual. A associação desta matéria espiritual mais a subparte da consciência cósmica é que denominamos de espírito. Yanni, poderia explicar por que razão a consciência cósmica precisa individualizar-se e regredir as suas partes a estágios animais, humanos e outros, se esta consciência é máxima? Se é o objetivo primordial para todos nós e todos os espíritos, o retorno a esta consciência cósmica. A consciência cósmica é para nós e todos os seres do nosso universo o limite máximo de evolução. Mas existem outros universos e outras consciências superiores e inferiores à consciência cósmica a que pertencemos.
Então podemos deduzir que a consciência cósmica é um ser em evolução. O universo físico, planetas, estrelas, galáxias e nebulosas são o corpo físico desta consciência cósmica, e nós, partículas deste imenso corpo. O meio deste ser no topo da hierarquia universal evoluir é através de nossa evolução individual, já que somos parte dele. Cada grau da evolução que um único espírito sobe, faz com que a consciência cósmica também evolua. A consciência cósmica é o que conhecemos por Deus, porém um Deus passivo, que evolui através do mais humilde e ínfimo ser do universo, sem ditar regras ou dar benefícios ou castigos. Yanni, o nosso cérebro é o veículo para comunicar-se com o espírito e possui um bloqueio de 80 a 90%. A nossa mente seria o cérebro do espírito para comunicar-se com a consciência cósmica? É a questão dos vocábulos. Mente e consciência é o mesmo que alma e espírito. Mente é a consciência do espírito manifestada no cérebro físico. O potencial e os processos mentais, raciocínio, inteligência, memória, e etc. dependem da estrutura física do cérebro e também da idade espiritual, mas não da expansão de consciência, que seria aumentar a frequência do cérebro, alcançando níveis de consciência semelhante ao do perispírito, segundo o corpo astral e assim por diante. Yanni, existe uma técnica apropriada para levar o nosso cérebro a atingir uma frequência 2 vezes? Preferencialmente, para expansão de consciência seria o desbloqueio do chakra coronário. Com a expansão de consciência obtém-se a impressão que o grau de inteligência aumentou, mas na realidade, é apenas o princípio do acesso a informações de consciências das vidas anteriores. Yanni, conseguimos excitar apenas o chakra coronário ou é mais vantajoso excitar todos ao mesmo tempo? Desde que os demais estejam harmonizados, não existe problemas em exercitar somente o coronário. O mesmo não acontece quando exercitamos apenas um dos demais chakras. O coronário é o chakra que menos desarmoniza os outros chakras e centros de energia do organismo. Mas, o ideal é exercitar todos os chakras de modo harmônico e homogêneo. No próximo vídeo, o extraterrestre Avral, da civilização Atomavis, vai falar sobre o DNA genético e o DNA karmático. Até lá e fiquem com Deus.